Oi, gente, estamos aqui com mais um episódio do Pod Trans e hoje nós trouxemos um convidado muito especial que trabalha um pouco na área e o nosso tema de hoje é a transfobia no mercado de trabalho. E eu não poderia deixar de passar em branco de trazer esse convidado super especial para poder debater esse assunto, para a gente comentar um pouquinho sobre como ocorre a transfobia no mercado de trabalho, né? Porque a gente sabe que existe muito dessas pautas ainda envolvidas, né, que precisam ser melhoradas. A nossa comentarista de hoje seria Maria Clara, porém ela ficou dodói, ela não pôde estar com a gente nesse episódio, mas em breve ela ficará com outro comentário. Ai, meu Deus. Ela ficará com outro comentário para abordar outra temática, tá? Agora eu vou passar a fala para o Gel, para que vocês conheçam um pouquinho desse garoto tão maravilhoso, com temáticas tão importantes, que é engajado socialmente com isso, tá? Ok, olá gente, tudo bem? Eu me chamo Giovanni, pode chamar de Gel com certeza, que eu até prefiro. Eu sou estudante aqui de pedagogia na universidade, tenho atuado há quase 10 anos com RH, com recursos humanos na área de gestão de pessoas, e aí nos últimos tempos eu tenho me envolvido muito com essa temática de diversidade e inclusão, mais especificamente com o público trans no mercado de trabalho. E aí aceitei esse convite aí de Elaine para a gente poder falar um pouquinho e comentar desses desafios, né? Dos impactos que isso tem no dia a dia para a gente. Gente, eu resolvi trazer essa temática nesse segundo episódio, porque além dela ser uma temática tão importante para a gente abordar, é algo que eu vivenciei, tanto por ser uma mulher trans, quanto também por experimentar dessa vivência. Eu senti na pele, né, Gel, o gosto do que é ser travesti. E também identifiquei um pouco dessas dificuldades. Eu conheci Gel através de um trabalho justamente que ele abordou essa temática, né? Esse trabalho que foi abordado na Fafiri, ele apresentou de uma forma muito maravilhosa, assim, eu fiquei encantada com o trabalho dele. É assim que eu vi ele, já me simpatizei, já gostei muito, né? Não só pela energia, mas também pelo cuidado que ele aborda essa temática. Então, Gel, para começar, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa tua experiência no mercado de trabalho, como atuante na gestão de recursos humanos. Me conta um pouquinho o que é que tu viu nesses primeiros anos iniciais da tua profissão dentro do mercado de trabalho. Vamos lá. Primeiro, falar sobre o mercado de trabalho, falar sobre minha atuação na área de RH, eu entro numa condição de pessoa, de aprendiz. Então, eu cheguei como aprendiz no mercado de trabalho, na área de gestão de pessoas, dentro de um segmento que já tem um certo preconceito com públicos diversos. Eu era da área hospitalar, então a gente já tinha um certo preconceito com homens na assistência médica, tem local para homem atuar, tem local para mulher atuar. E eu passei 6 anos atuando nessa área e eu nunca vi uma pessoa trans. Né? E aí você já começa. Mas aí as temáticas não eram tão verticalizadas, não eram transversalizadas, para falar a verdade. A gente não se comentava isso. Não se tinha o engajamento, as políticas que a gente tem hoje, uma maior visibilidade. Então isso era uma coisa que de fato não existia naquela época. Fui para a área de transporte, depois de um tempo, na área de gestão de recursos humanos também, mas aí trabalhando com recrutamento e seleção. Que aí é quando você vê na pele, porque Na prática, né, anteriormente era só treinamento, educação empresarial, não tinha tanto esse contato com o recrutamento e seleção. Mas quando a gente vai para a área de transporte, aí você tem já um nicho que é bem puxado, bem preconceituoso, bem discriminador, porque a gente tem muitos homens nessa área, e aí o público trans também é nulo, até que eu paro numa área de serviços, de prestação de serviços, e aí a gente começa a lidar um pouco mais com essa diversidade, tanto social, econômica, e aí entrando o recorte de pessoas trans. Mas com a dificuldade absurda, que eu acho que eu só tinha 5 funcionários em Pernambuco. Meu Deus. 3 já existiam e alguns passaram por transição enquanto já estavam na empresa. Então eu estava lá e fizeram essa transição ali dentro da empresa, e 2 foi que foram tirados, né, do mercado do desemprego e foram admitidos. Mas 2, eu passei quase 3 anos na área de serviço. Então, para a gente conseguir admitir 2 pessoas trans, tinha uma dificuldade enorme. Pessoas captadas, recrutadas, a gente tem isso, mas a dificuldade está justamente aí. Em 10 anos de experiência,
de contratações que eu vi foram 2. Meu Deus. Em 3 segmentos. Veja, em 3 segmentos totalmente distintos. Então, para vocês sentirem como é a dificuldade, de fato, e trazendo esse recorte do Nordeste, né? Que ainda isso é muito mais forte. Mas essa trajetória dentro da área de gestão de pessoas, da área de recursos humanos, e quando a gente olha para o recorte trans, ainda é ínfima. É pequena demais para a gente, sabe? Ainda é uma coisa que precisa ser tratada com muito mais afinco. Precisa ter, de fato, mais políticas de ação afirmativa, vagas, né? Sim, de ação com afirmativa. certeza. Isso precisa ser feito dentro das empresas. Sim. E o que não ocorre. Infelizmente, né? A gente vê que é algo que não ocorre dentro das empresas. A gente identifica também a dificuldade que as empresas têm de contratar uma travesti, uma transexual, como, por exemplo, vendedora de loja. Porque, assim, quando uma empresa ela se põe à prontidão, se põe à risca, né, de contratar uma pessoa, ela está expondo, né, gente? Ela está expondo a imagem dela ali perante a sociedade. Então, assim, a empresa, quando ela vai contratar alguém, já pode até me informar se eu estiver errada, que uma empresa, quando vai contratar alguém, ela faz uma análise de diversos fatores, de diversos critérios para poder realizar essa contratação, para que não venha ser uma contratação que queime a imagem da empresa. Por isso que é muito bem pensado, bem criterioso, né, o critério para poder fazer essa avaliação na seleção. Nessa avaliação, Gel, como é que você identifica o comportamento das empresas? Como é que essas empresas elas se comportam para poder fazer as contratações de modo geral, tendo em vista que a gente identifica que as contratações elas precisam desse padrão, né? Pode ser até brincadeira, né? Mas eu já ouvi gente falar o seguinte. Já ouvi falar que há alguns anos atrás rolou um áudio no WhatsApp, uns 2, 3 anos, onde uma mulher lá do Sul, ela participava do RH, né? Então ela contratava as pessoas justamente pela aparência. Ela falou: em vez de eu contratar uma pessoa que seja feia, né, eu vou contratar uma pessoa que seja bonita, que não sei o quê. Mas aí é que está. Você vai contratar a pessoa só porque ela é bonita ou porque ela tem condições de engajar no seu trabalho, adquirir experiência e levantar, né, a loja, enfim, seja lá a área que for. Você vai contratar a pessoa pela qualidade que ela tem na prestação de serviço ou você vai contratar ela pela beleza, né? Aí a gente identifica essas dificuldades. Aí tu poderia falar um pouquinho para a gente, Gel, sobre esses critérios que as empresas utilizam para fazer essas contratações? Sim, sim. Elaine, eu acho quando tu toca nesse assunto de contratar pela beleza, e eu já boto logo uma questão. Beleza para quem? Qual é o padrão de beleza? Verdade. Qual beleza é o nicho? né? Então, qual é o nicho de beleza? Porque aí, de fato, tu fala uma coisa. Existem padrões, sim, de colaboradores para cada tipo de serviço que eu estou prestando. Então, se eu estou numa área hospitalar, a sociedade também espera de um padrão de pessoas e que isso se desdobra para dentro do ambiente corporativo. Se você vai para uma área de transporte, como eu falei, se você vai para serviço, se você vai para uma área mais de tecnologia. Sim. Hoje, eu estava recentemente, vou citar, estava aqui na Hack and Play e eu estava dentro de uma discussão que até a reitora daqui estava lá falando e que enquanto a gente está numa universidade onde a faixa etária é para mais de 40 anos, os profissionais, Sim, você chega numa empresa de tecnologia que você não vê as pessoas mais velhas. Mas por que eu estou falando isso? Para você entender que existem recortes, sim, na seleção e que às vezes são dificuldades nossas, agora falando como pessoa de gestão de pessoas, de encontrar pessoas também capacitadas dentro desse nicho. Johnny, mas essa vai ser a desculpa sempre. Eu não vou contratar um trans porque talvez eu não consiga, uma pessoa trans ou um travesti, porque eu não acho ela capacitada de acordo com a minha régua. E que regra é essa, né? Então, aí a gente vai falar sobre isso. A gente tem perfis comportamentais, que é o que a gente vai buscar sempre, mas que comportamento não tem nada a ver com orientação, com identidade, isso não tem nada a ver. Mas hoje a maior dificuldade das empresas é justamente essa régua no perfil, no recrutamento. Aí isso cruza com
na nossa demografia daqui, tem uma pesquisa da ANTRA, que eu acho que foi, né, da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais Brasileiras. Isso A gente mesmo. tem uma última pesquisa dela que diz que a gente tem 72% das pessoas trans ou travestis não conseguem terminar o ensino médio. É verdade. Aí eu venho no meu processo de recrutamento e seleção e eu exijo no mínimo ensino médio. Eu já recortei ela de todos os tipos de nicho Todos. no mercado, praticamente. Realmente. E eu vou fazer ela fazer o quê? Ela vai ser o vendedor, vai ser o auxiliar de serviços gerais, vão ter nessas funções que são mais operacionais, que não são menores, mas são operacionais. Quando encontra também vagas, né, no mercado de trabalho. E isso quando encontra vagas, que aí tem outras formas, né, que as empresas têm usado para poder captar melhor. Mas, assim, a régua é altíssima. E eu acho que sabe qual é o maior problema que a gente discutir quando a gente está falando de recrutamento e seleção, de capacitação para esse tipo de pessoas, esse perfil, é porque diversidade e inclusão já não está sendo tratado como estratégia da empresa. A gente trata como algo midiático. É, Vou colocar no mês de visibilidade. isso. Eu vou mudar a minha bandeira. Para dizer, isso, gente, quando se trata de pessoas negras é o blackface, né? Sim. Aí, nesse caso, seria o transfacing, Isso. ou LGBTQIA+, facing. Porque, geralmente, quando chega em datas comemorativas, datas temáticas, todas as lojas, gente, são todas impressionantes, todas as lojas acabam se engajando para poder falar sobre as temáticas, não porque nós temos funcionários trans, quando vai na lógica, e às vezes nem tem, viu? É só para falar. Aí quando tem um funcionário, aí chega lá, fulaninho, grava aqui um vídeo, porque mesmo a visibilidade, a gente quer te mostrar que não sei o quê. Um funcionário, gente, pelo amor de Deus. Isso quando tem, né? Mas muitas lojas ainda, a gente ainda encontra, né, Gel? Oxe. Que muitas lojas fazendo isso. São muitas. Gente, olha, para vocês terem noção, existem algumas práticas, né, dentro da área de recrutamento e seleção que podem viabilizar. A gente fazia um processo às cegas. Então, por exemplo, eu só tenho um nome do candidato. Eu vou lá e faço meu processo de forma remota, através de uma ligação. Porque essa questão, quando você fala do áudio que vazou, da recrutadora falando sobre o perfil, né? É Sim, bonito. sim. Isso poderia ter sido evitado, porque isso não é um viés inconsciente, mas que no caso dela é bem consciente, É. porque ela tinha o objetivo de fazer isso, mas ainda é natural que eu diga, vou contratar uma pessoa para ser recepcionista, ela tem que ser bonita. Qual é o tipo de beleza? Sim. Eu vou contratar alguém para ser porteiro, mas ele vai ficar numa catraca dentro de uma entrada. Ele, de fato, precisa ter 1,90, braços largos. Sim, precisa ser sarado, precisa ser malhado, Então, né, para função. Será que é isso? Tipo, é o físico que define a tua competência? Então, acho que hoje, e aí quando eu falo da área de RH, a gente precisaria estar mais atento a competências técnicas, competências emocionais, até porque tem uma pesquisa do RH Main Group, que é uma consultoria internacional, que ela fala que a maioria das pessoas que são demitidas saem do mercado de trabalho, saem das empresas por problemas comportamentais, não são técnicos. Porque técnicos eu vou lá e ensino. Se meu problema é porque uma pessoa travesti ou trans não está atingindo minha régua, porque eu posso colocar ela e capacitar. Sabe? Porque é uma forma de você também minimizar esses impactos. Sim, e hoje com são certeza. dificuldades dentro das empresas, sabe? Não é só o recrutador, é falta de informação do recrutador, Sim. mas volto a te dizer, é porque isso ainda não entrou como objetivo estratégico das empresas. É só uma coisa de marketing. Ou seja, quando você fala que não entrou para um objetivo estratégico, quer dizer que não faz parte da estratégia da empresa viabilizar essas pessoas que são tão inviabilizadas já, marginalizadas pela sociedade no mercado de trabalho, né? Por exemplo, Elaine, a gente tem uma PL, a gente tem um projeto de lei, que na pesquisa até citam ele, que é o 144 de 2021. Ele prevê reserva de vagas para pessoas trans, e aí trans e travestis, mulheres negras, de 3%, isso para empresas privadas. 3%. 3%.
Veja, a gente tem cota de aprendizagem, a gente tem cotas para pessoas com deficiência, mas é 3%. Ele vai dizer, Giovanni, 3% é pouco. Mas antes nem se tinha para pessoas com deficiência. Sim, Então isso é um avanço na legislação, se eu for pensar. Porque eu estou dando visibilidade, e que esse é o maior problema dentro das empresas. É a gente acabar com essa invisibilidade e dar sim, visibilidade a esse tipo de público, né? Às pessoas trans. A gente não consegue, mas a gente tem uma lei que é de 2021 e que não faz valer. As empresas ficam aí na burrada, e aí desculpa, porque a lei também prevê isenção fiscal. Claro que não ia ser só eu vou incluir pessoas trans. sim. Tem um Tem um bônus que a para mais, tem né? um bônus para a empresa, ela tem isenção fiscal. Sim. É Mas como se falasse assim, se você fizer tal coisa, eu te agrado com tal coisa. É um escambo, né, é um gente? escambo. Voltamos para as técnicas de escambo. Aí você fala uma coisa para mim, é absurdo? É, é absurdo. Mas hoje, para a gente garantir esse espaço, é o necessário. Mas mesmo com isenção fiscal, mesmo com esses benefícios, as empresas ainda não fazem. Elas preferem pagar a taxinha, né? Porque eu lembro que quando o Gel ele apresentou esse projeto na faculdade, ele apresentou para mim essa lei. Eu fiquei pensando, né? Por que será que foi necessário criar isso? Assim também, gente, por que foi necessário criar a lei de cotas para negros, para indígenas, pardos, para pessoas que não tinham recursos financeiros entrar nas universidades? Eu sou bolsista, né, na Somos faculdade. bolsistas. Somos bolsistas, então né, não é só eu, não. É eu, Gel, e Sim, sim, entre diversos, né? sim. Então, foi necessário criar essas políticas públicas para poder viabilizar, visibilizar também, né, essas pessoas. A redação do Enem teve até uma temática sobre Sim, sobre o papel de cuidado, né, da visibilização, mulher, né? né? Exatamente. Ah, isso me lembrou até aquele, fugindo um pouquinho do assunto, me lembrou até aquele vídeo que a mulher foi fazer o divórcio com um cara. Tu viu esse vídeo? Vi. A mulher foi fazer o divórcio, gente. Aí ele falando que ela não fazia, não trabalhava, porque ela não tinha um trabalho remunerado, né? Aí ela falando sobre essa invisibilização dela como mulher dentro de casa. Por quê? Gente, nós somos mulheres, a gente trabalha, quando não trabalha, a gente estuda, faz faculdade, lava a casa, passa pano, varre, faz comida, cuida de menino, faz isso, faz aquilo. Gente, é uma invisibilização das mulheres dentro da sociedade, né? As mulheres, elas estão invisíveis, porque só tem valor quando tem isso aqui, ó. O ser humano só tem valor quando tem dinheiro. E a gente trata o trabalho doméstico fora do seu lar como trabalho. Isso é emprego, o trabalho Exatamente. doméstico. Então, por que Exatamente. ele se descaracteriza quando é dentro da sua própria casa? Continua sendo trabalho. A gente precisa entender isso, né? Também. Tem uma coisa de quando a gente fala sobre inserção das pessoas no mercado de trabalho, e tu estava falando das políticas públicas de cota, de outras coisas. A gente precisa lembrar que tem um artigo 23, eu acho que da Constituição de Direitos Humanos, tá? Tá. É, posso continuar falando? Pode. Ah, tá. Tem um artigo, acho que 23 da Convenção Internacional de Direitos Humanos, que prevê que a gente tem direito ao trabalho, tem direito à equidade, a oportunidades iguais. Então, isso não é nacional, isso é internacional, porque o trabalho ele dá esse direito de se dignificar, né, às pessoas. Quando a gente fala sobre a questão do espaço dessa pessoa trans, voltando para essa parte do mercado de trabalho, Gel, mas por que a gente não contrata, porque a gente tem tanto preconceito, porque tem tanta dificuldade? A gente precisa olhar para raízes que são sociais, dentro da gente, né? Assim, dentro da sociedade brasileira. Sim, com certeza. Até porque também, né, o Brasil ele tem toda uma trajetória, né, gente? O Brasil, quando os portugueses adentraram o nosso país, né, teve todo aquele sistema que nós já conhecemos da escravização de negros, da problemática também com os povos originários. Então, assim, são diversas coisas que a gente poderia abordar aqui por conta de tudo isso que aconteceu. Isso é algo que não é de agora, é algo que reflete agora, né? Porque é algo que já acontece há muito tempo. Tanto que as políticas vêm nesse caráter muito de reparação, né? Social Sim, e histórico sim, pra gente. Quando a gente fala da questão mais específica da transfobia,
Brasil já é, acho que é, acho não, tenho certeza, é a 14ª vez consecutiva como o país que mais mata pessoas trans, é o que mais tem violência simbólica. E aí quando eu digo, não é só a violência física, né, a agressão, a morte absoluta de aniquilar a existência, mas eu tenho a morte simbólica quando a partir desse momento que eu não respeito o teu pronome, a tua Sim. identidade. Inclusive acontece, gente, acontece isso muito. Aconteceu explicitamente no BBB, né? Então, Chegar ao ponto de alguém ter que tatuar ela, tatuar o pronome na pele. Então, assim, a gente tem essa questão que eu não posso separar o mundo do trabalho com a sociedade. Então, isso vai se refletir. Porque em outros países isso é menos. Porque a sociedade não foi construída da forma que a nossa sociedade aqui no país foi construída. exatamente. Então, a gente tem essa coisa da reparação histórica, das dificuldades que a gente tem em lidar com esse tipo de público. Aí, não sei se ela me permite, eu não sei se posso falar, mas Pode, já eu pode falei, falar. Aqui, eu falei, gente, fala na né? cara, fala de Veja, tudo. falei sobre a questão, até na pesquisa quando eu falo. É o país que mais mata, mas é o país que mais consome pornografia É, gente, é trans. verdade. E aí, gente, o que é que eu, como assim? Eu não tô entendendo. Você eu te mato, mas eu te desejo. Então, a gente identifica, né? A partir disso, a gente identifica o quê? Que, assim, são pessoas que têm problemas com sua identidade, não vou dizer nem com a sexualidade, porque isso já parte de outro campo, mas, gente, o fato de você não gostar de alguém a ponto de, né, matar, a ponto de praticar diversos tipos de violência com essa pessoa já é fora do comum. E só de pensar que você faz isso e ainda consome o produto, é a mesma coisa, sabe, dos pais de família, né, os tradicionais, vamos falar polêmica agora, né, gente? Eita. Que os tradicionalistas, os pais de família, muitas vezes religiosos, né, eles matam as trans, né, não no sentido literal, mas consome, vai lá, sai com uma acompanhante, né, porque isso envolve muito também a temática do mercado de trabalho, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque quando a escola ela não cumpre o seu papel, ela falha, não somente com a educação social, né, formal do indivíduo, mas também com diversos aspectos. A travesti já é marginalizada, o mercado de trabalho já fecha as portas, então vai ter que fazer o quê, né? Vai O que para a gente vai ter prostituição. exatamente. Vai para o mercado da prostituição. E eu entrei justamente nesse tema por causa disso, porque aí você vê, a escola não tem um papel, a educação não faz o papel, aí eu tenho desse pessoal que está aí andando, está na rua, ele vai, 90% desse público, na última pesquisa que também teve da ANTRA, vai trabalhar com prostituição. É, E aí, como eu falo na pesquisa, a gente só vê curso de capacitação para a área de beleza, quando a gente fala, né? Na área de cosméticos, cosméticos, vendas. design de sobrancelha. É sempre esse nicho. Por quê? Por quê? Porque não muda, né? Porque não muda. É o mais fácil para uma cidade poder se mobilizar, um município poder se mobilizar para poder capacitar. Não, é porque a gente quer que essa reprodução continue existindo aqui dentro. Então, essa é uma dificuldade da gente aqui no país, quando a gente fala sobre mercado de trabalho para pessoas trans, porque eu quero que elas permaneçam naquele lugar. Essa é a verdade. Desculpa, tipo, a sociedade ela não está preparada ainda para acolher. E eu Não, falo, não pronto, tá. eu falo isso como gestão de pessoas. A minha equipe, eu não vou dizer minha equipe, mas a minha atuação quanto profissional de RH, ela não foi uma atuação onde eu recebi informação para como lidar. Hoje eu até tinha anotado aqui, acho que hoje é uma dos maiores dificultadores do mercado de trabalho em relação, e é o que mais reproduz a transfobia. Porque as pessoas que trabalham nessa área não têm conhecimento. Giovanni, mas tem um monte de coisa aqui, certo, gente? Tem um monte de informação aqui ao redor. Mas não é informação que eu preciso ter quanto à área de gestão de pessoas. Sim. Não é, aí eu volto a falar, eu ainda não trato diversidade e inclusão, que a gente usa até o termo, né, que é diversidade, equidade e inclusão, que é o DEI dentro das áreas de RH, gestão de pessoas. Eu não
Sim. Aquela temática só fica discutida ali, faço um fórum dentro da empresa. Ah, mas tem gente que está discutindo, a gente faz uma palestra a cada 2 meses. Sim, eu só faço palestra. Essa é a teoria, né, gente? E a Eu prática, olho né? muito meu funcionário, porque também não adianta fazer a festa, né, não tirar as pessoas para dançar, eu preciso também orientar quem está dentro de como receber, porque tem que ser um espaço acolhedor. Sim, com Mas eu só paro certeza. nisso. Eu crio um falso espaço, mas eu não trago profissional. Porque a dificuldade ainda está lá na ponta. Ainda está quem está fazendo recrutamento. Ainda está dizendo quando eu chego e te entrego um profissional, e aí eu falo com um profissional de recrutamento, eu fiz o processo, entreguei. Elaine é uma ótima profissional. Eu decido que ela, olha, ela está apta para ser contratada para sua equipe. Claro, tem um gestor que vai avaliar antes. Tem toda uma Mas avaliação, que ele né? olha e Uma faz parte assim, burocrática. o termo é esse e é pesado. Mas é isso que tu vai mandar pra gente. É pesado. É pesado. A gente que fica por trás dos bastidores, né? Quando vai ser contratado, a gente pode imaginar. Agora, pensar que realmente isso pode ter saído da boca de alguém é muito duro, né? Sabe? E Muito duro. aí você vai dizer, Giovanni, tu faz parte do repórter, tu tem a comunidade. Não. O desejo de fazer a pesquisa é justamente pela indignação. De alguém que olha para os teus valores e tipo faz. Gente, alguém precisa colocar isso em foco. Isso precisa ser mudado, Isso precisa né? ser É por isso que mudado. existem as construções das temáticas de projetos, do TCC. Inclusive, o meu TCC, ele trabalha justamente com esses aspectos voltados para a educação da transexualidade, né? Em combate à transfobia dentro da escola, gente. Assim, é um projeto bem amplo que eu pretendo ampliar para o meu doutorado, mas a princípio a gente vai analisar isso no livro didático, porque não adianta a gente pegar os dias, né, importantes, porque o dia do orgulho trans, dia do orgulho gay, dia da LGBTQIA. Não tem isso, gente. É algo que precisa ser debatido em sala todos os dias. Né? Não é só em datas específicas, não é para falar de índio em datas comemorativas, né? Falar do negro no dia do negro, entendeu? Não existe isso. São temáticas que precisam ser abordadas diariamente. A gente identifica isso porque são pessoas que estão ali que, independente se você está olhando ou não, em algum momento vai sofrer algum tipo de preconceito. Isso vai se desdobrar. Vai lá no mercado, vai tudo isso, porque a gente só trata naqueles pontos. Isso não é prioridade, nunca vai ser prioridade, porque a gente só trata isso pontualmente. Isso não está transversalizado em todas as outras áreas, a gente só trata isso pontualmente. É só nesses dias, são só nesses momentos. Enquanto a gente continuar desse jeito, não vai mudar. E aí eu falo, não vai mudar, não vai mudar nem no RH, não vai mudar na educação, não vai mudar em campo nenhum. Enquanto a gente não mudar, para a gente falar sobre transfobia, mercado de trabalho, a gente precisa olhar sempre para trás. Hoje eu vou fazer uma política de reparação, é muito massa. Eu tenho 3% das minhas cotas destinadas para pessoas, mas quando eu não abro vagas, tem, acho que é Renato Pagotto, ele é de uma empresa multinacional, daqui ele é um homem trans, e ele fala que faz, eu tenho que abrir vagas com ação afirmativa. Eu não posso dizer que minha vaga é destinada a todo o público. Eu preciso dizer que minhas vagas, essa vaga, são só para pessoas trans. Porque senão não vai fechar. Não. Não vai ter vaga. Pra vocês terem noção, tipo, como é o nível. Não vai ter vaga se eu não fizer isso. Eu preciso ter vagas declaradas como ação afirmativa porque eu preciso mudar a demografia corporativa. É comprovado, tem pesquisa que um monte de gente estuda pelo mundo todo. Quanto mais diversa minha equipe, quanto mais trajetórias diferentes eu tiver, mais inovadora, mais criativa. Porque são outras formas de olhar. A Elaine vai olhar um problema de uma outra trajetória, de uma outra vivência que Giovanni não vai ter. São mentes diferentes, né, E gente? são realidades, são vivências que você passou que eu vou olhar e falar, mas o problema tem que ser resolvido desse jeito. E a Elaine falou, não, eu já resolvi um problema desse jeito porque na minha vivência foi diferente. É trabalhar com o social, né?
trabalhar em equipe. Uma equipe não se forma só com um líder. Tem todo um conjunto, né? No seu contrato, todas as pessoas que podem para RH, portaria da empresa, cis, padrão, brancas, para resolver um problema dentro de uma periferia. E ninguém tem essa visão, ninguém tem essa vivência. Ninguém vai na periferia, chega lá, aí olha o choque. Estou aqui para resolver o problema. Como pensa, porque tu não sabe a vivência dele. Então, quanto mais diversa a equipe, e aí acho que eu consigo amarrar a questão da temática de estratégia. Diversidade, ela está associada à estratégia justamente por causa disso, porque eu produzo e performo melhor quando eu tenho equipes diversas. Mas as empresas ainda não se tocaram nisso. É, Acha verdade. que é só uma ação social. Mas não, tem impactos qualitativos, tem impactos corporativos. Se você chegar no curso de gestão de pessoas, de gestão financeira, você vai saber que eu tenho isso, que isso muda. A produção tá aqui mexendo no cenário, gente. Vamos lá, vamos lá. Então, assim, que isso muda, que a produção ela aumenta, a qualidade do trabalho ela aumenta. Ah, Giovanni, talvez seja difícil no começo, e acho que esse é o maior medo das empresas, É, sabe? Porque eu estou incluindo uma pessoa aqui, falando das violências simbólicas que a gente tem dentro. Que eu não sei se meu sistema está adequado a receber o nome social, não. sabe? Eu não sei se eu. Ah, eu posso colocar o nome social no crachá? Inclusive, eu tive muito problema com isso. Vou comentar depois, me lembra, Gel. Acho que de política de legislação, acho que o nome social, acho que ele vem mesmo oficial em 2016. Isso. Acho que Meados de 2016 para aí 2017. ele se oficializa, acho que é a primeira política que a gente tem assim, oficial, massa, garantida para o público. Para as pessoas trans, cis, quer que seja nesse grupo. Mas a empresa faz, meu sistema está preparado para receber, eu vou poder ter a questão do acesso ao banheiro, e aí são todas violências simbólicas. Porque aí eu Sim. contratei uma pessoa trans, Uhum. mas eu coloco ela dentro da minha empresa para ela sofrer esse tipo de violência todo dia. Assim, na época, assim, geralmente quando a gente acaba ensino médio, a gente procura diversos tipos de trabalho, mas os mais, assim, que a gente encontra disponibilidade é no telemarketing, né, Gel? Não sei se tu já trabalhasse também no Não, já telemarketing. trabalhei, mas é desse jeito. Eu É, tenho gente. certeza que é. É uma área que está voltada. Acho que é o que mais abre. Porque o telemarketing, além de ser uma área introdutória, assim, né? Quando a gente fala de profissões, eu acho que é muito mais fácil. A gente tem muita vaga aberta para essa Tem, área. tem. Sempre tem muita vaga. Então, eles vão atendendo. Mas a gente tem, se você me permite falar, acho que a gente Claro, tem pode um falar tudo, preconceito gente. velado nisso, do telemarketing. Tem mesmo, viu? Sabe por que contrata? Tá escondido. Eu ia falar justamente sobre isso. Porque geralmente no telemarketing, você vai estar lá, o cliente, né, só vai estar ouvindo a sua voz, não vai saber quem você é, não tem como ele ter, de certo modo, um tipo de preconceito a não ser a xenofobia por conta da sua voz, né? Tem clientes que são muito xenofóbicos, né? Já sotaque, né, da gente, né? Exatamente, vem nordestino, tinha que ser do Nordeste, né? Tem gente que faz isso. Mas assim, na época que eu trabalhei, né, em determinada empresa, inclusive, hoje eu recebi a notícia que ela fechou, né? Ela bateu os pés de Pernambuco, né? Mas foi uma empresa que foi o meu primeiro emprego, eu aprendi muito lá, viver lá. A minha transição foi dentro da empresa. E assim, a questão do banheiro, assim, ninguém nunca teve problema da gestão do local. Mas eu sempre ouvia comentários assim: amiga, eu te amo, te adoro. Mas eu acho que não deveria entrar no banheiro, não. Por quê, meu amor? Tá com medo do quê? De eu ficar com você dentro do banheiro, é? Porque a maioria das pessoas tem esse problema da utilização do banheiro dentro das escolas, de diversos estabelecimentos locais, né? Assim, mas, gente, é muito diferente uma pessoa transexual, independente da sexualidade dela, do que um homem, né? Um homem cis. Tem uma coisa assim que agora vão me boicotar. Vão boicotar, porque eu vou falar, gente.
Inclusive, eu repostei até um dia desse no meu Instagram, no meus stories. Não sei se tu viu, amigo. É a questão de um homem, gente, homem barbudo, só com uma peruca, querendo entrar no banheiro, se dizendo transexual, gente. Pelo amor de Deus, né? Eu entendo até as não binárias, tudo bem, entendo, mas, gente, transexual, gênero feminino, entendeu? As diferenças, né? Tá aí. Isso se perpetua ainda, né? E é bom, veja, essa empresa você teve essa experiência de não ter, mas quando eu participei do Fórum de Diversidade e Inclusão do Ministério do Trabalho aqui do Pernambuco em julho, não me recordo bem, e eu vi uma advogada perguntando justamente sobre isso, porque ela fez, mas o meu empregador está na dúvida, porque como é que eu posso garantir esse espaço? Eu preciso dizer que não. Veja, ela não estava preocupada em acolher quem estava chegando. Ela estava preocupada em entender se ela estava de acordo com a lei ou não. O primeiro Sim, pensamento verdade. não era do acolhimento, E era assim, da jurisprudência. geralmente nunca vai ter, né, um acolhimento. A gente é tão invisibilizada que o acolhimento ficou com Deus, foi de arrasta para cima. Hoje, se eu fosse dizer assim, quais são os maiores desafios para a gente, Pode continuar. são os maiores desafios do ambiente corporativo, é como eu ia dizer, primeiro, é a falta de informação para a gente. A gente não tem informação e a gente não tem pessoas recrutadoras que pertençam ao grupo de pessoas trans, que tenham, pertencem ao grupo de pessoas trans, pessoas travestis, a gente não tem isso. A gente tem poucas vagas de ação afirmativa. E são muitas dificuldades que a gente tem uma pesquisa da FAPESP em São Paulo, que diz que a gente só tem 13,9 mulheres trans, ocupando vagas de emprego formal. Aí agora e homens trans? Homens trans a gente tem 54, 55%. Isso é uma pesquisa de 2020. Então você percebe que a transfobia ela também segue os mesmos outros recortes, né? O Sim, gênero feminino, sim. as mulheres trans ainda têm menos espaço no mercado formal. É como se fosse uma classificação, né? Tem o homem trans, a mulher trans, tem toda uma classificação. Aí é aí que a gente vê a invisibilização da mulher, mesmo ela sendo uma mulher trans. A gente identifica uma preferência por homens trans. Isso também envolve muito a passabilidade, né? A passabilidade. Passabilidade. Geralmente as pessoas dizem que eu sou mais passável por conta da minha aparência. Tem outras pessoas que não são não muito passáveis, mas independente de se você tem a passabilidade ou não, você não é isento de sofrer algum preconceito, alguma transfobia. Eu já sofri, principalmente no mercado de trabalho. Eu vou falar de uma experiência que eu tive no estágio, né? Mas, assim, gente, vai ter sim, vai ter preconceito, independente da área que você tá, do local de fala que você tiver, vai ter preconceito, óbvio. Possa ser que o meu preconceito não seja tão forte quanto de uma pessoa que não tenha passabilidade, né? Isso lá em São Paulo, na FAPESP, teve essa caso que muitas dessas vagas de homens trans eram justamente para serem porteiros, para serem auxiliares de serviços gerais. Aí você vê um outro recorte. A vestimenta, ela esconde o uniforme. Ele, tipo, neutraliza É isso. verdade. Gente, a gente pensa, e aí eu tô falando como profissional de RH, e que, tipo, hoje eu não atuo mais na área, é recente, né? Eu não atuo mais na área, tô na área da educação hoje em dia. Mas é quando a gente olha e fala assim, meu Deus, quanta coisa eu deixei passar mascarado de tipo, é porque não tem um perfil da empresa. Mas que perfil é esse, gente? Que Sabe? perfil é Não esse que tem não esse perfil da contratam? empresa que não vai contratar, que não vai te direcionar para esse tipo de vaga. Mas a gente sabe que no final não é. É só preconceito mesmo. É só não ter e destinar, ter a cara tapa para dizer assim, eu preciso incluir. Eu preciso colocar, essas pessoas são tão capacitadas quanto. Elas estão em busca dessa capacitação, mas aí volta. O RH, esse sim, não está capacitado para receber, Não, não tá. para fazer, para Pra receber, acolher, para pra acolher. nada, Não, sabe? não faz isso.
Aceito, aceito. Produção aqui, gente. Meu amigo Major, te amo, amigo. Tá me ajudando aqui, gente. Tudo sozinha. Então a gente se vira como pode, né? Mas voltando para o assunto, a gente realmente identifica, né, que é algo muito problemático no mercado de trabalho. Porque se eu não tenho trabalho, gente, para onde é que eu vou? Eu preciso me sustentar, né? Às vezes a gente já sofre dentro de casa quando a gente mora com os pais. No meu caso, não passei por isso, né? Meus pais tiveram um acolhimento, me abraçaram de verdade, mas eu sei que existem famílias que não são assim. Cada cabeça uma sentença, como fala o ditado, né? Cada pessoa tem uma realidade completamente diferente da outra. Então, assim, é uma problemática muito grande trabalhar isso, porque quando não se tem acolhimento em casa, não se tem apoio em casa, geralmente a gente não quer ficar em casa. A gente quer ter o nosso cantinho, quer ter o nosso lugar. Só quando a gente sai da escola, né, para arrumar um emprego, a gente encontra o quê? Portas fechadas. As portas sempre estão fechadas. Os únicos locais que a gente encontra a possibilidade, se tivermos um curso, é como salão de beleza, design de sobrancelhas, trabalhar com unhas, assim, que é um público geralmente feminino. Geralmente o público feminino não tem tanto preconceito assim, né? Embora isso não signifique nada, porque tem mulher também que é transfóbica, misógina, machista, tem mulher machista. A mesma coisa que tem, acontece com homem, acontece com mulher. Tem gay também que é transfóbico. Gente, independente. Isso daí é do indivíduo, não é da sua classificação, se é do seu gênero, se é homem, se é mulher, se é hétero, se é gay, se é bi, se é pan, independente. Sempre vai existir pessoas que têm seus problemas, seus demônios, como a gente costuma dizer. Então, a partir dela, né, acho que a gente fala muito das dificuldades que a gente tem, mas eu também não posso deixar de trazer à tona também coisas que têm sido feitas e que precisam também ser feitas para que esse ambiente seja menos transfóbico, que ele seja mais inclusivo, que ele seja Sim. mais receptivo a pessoas trans, sabe? Quando eu olho, e aí eu vejo da vivência que é justamente quando eu começo a fazer esse recorte entre educação, RH, o único caminho da gente de fato começar todo esse processo é educando. E aí eu falo de educação dentro da empresa mesmo, dentro das Sim, com organizações. Falar certeza. um setor de treinamento e desenvolvimento forte. Um setor de treinamento e desenvolvimento forte, porque é necessário que isso aconteça dentro das empresas. Então, vou falar sobre políticas de diversidade e inclusão, por exemplo. Hoje a gente fala muito sobre gestão de RH e fala sobre ter políticas de diversidade e inclusão dentro das empresas. O que é que eu posso fazer hoje, como RH, e desdobrando isso para todas as outras áreas das organizações? Seja ela na pipeline, né, na área da gestão, seja ela na média gestão ou na parte da operacionalização. Eu posso desenvolver fóruns de equidade e diversidade. Sim. Eu posso desenvolver cursos de capacitação sobre transexualidade, sobre pronomes, utilização, sobre linguagem dentro da empresa. Porque eu preciso também fomentar e desenvolver um espaço que seja acolhedor. Principalmente o que tu falou que me chamou a atenção foi da questão de trabalhar com essas oficinas de inclusão. Porque, gente, querendo ou não, vai ter lugar que não vai ter a mesma recepcionalidade como, né, Não, como não outros. vai. E assim, a gente identifica muito erros com os pronomes de tratativa. Fala um pronome errado, gente. Se você tá me vendo como uma mulher, gente, ó, cabelão, bonita pra caramba, vai fazer que nem Cariúcha, sou bonita pra caramba, né? Você tá vendo ali, aparentemente é uma mulher. Então não tem lógica você me chamar de ele, né? Chamar uma mulher trans de ele, homem trans de ela. Gente, não tem isso. Óbvio, se acontece essa construção dentro da própria empresa, vai, às vezes, ter uma adaptação um pouco maior, né? As pessoas vão se adaptar mais de uma forma maior, mas o que é interessante é que seja uma adaptação de fato, que conclua essa adaptação, que ela não seja uma adaptação tão demorada, porque assim, quando a pessoa é uma pessoa trans, ela vai ter
ela já tem a sua disforia e as pessoas próximas já tratando ela com um pronome que não é o adequado, né? Isso torna ainda mais difícil, principalmente no mercado de trabalho. E aí, é justamente com esse foco, é da gente atenuar. Porque quando a gente tem uma cultura interna muito diferente da cultura externa, isso termina sendo muito forte. E aí falam sobre cultura organizacional. Eu vou pegar uma sociedade que ela, apesar de todos os preconceitos ainda existentes, ela tem vindo com maior ímpeto e trazendo mais isso à tona, trazendo visibilidade para isso. Mas as empresas, elas não acompanham. Não. Então, a cultura dentro ela é muito engessada. Então, eu preciso, primeiro, trazer isso para dentro da minha organização, para que isso seja atenuado. Porque ainda assim vai ser um choque. Mas esse choque, tipo, a gente tem que colocar aquilo lá abaixo. Tem, mas o que é que eu posso fazer para melhorar isso? Então, aí eu estou falando comigo. O que é que eu preciso trabalhar como estratégia quanto ao mercado de trabalho para acolher pessoas trans? Sim. Eu preciso desenvolver essas ações. Eu não tenho controle sobre tudo que está fora e o que vai entrar. Mas eu posso fazer, eu tenho ações afirmativas que eu posso ter ali. Aí tem as ações afirmativas. Giovanni, como que eu vou destinar? Vou destinar assim. Essa vaga aqui, a minha vaga de analista de desenvolvimento de sistema para a minha equipe de TI, é uma vaga só para pessoas trans. Giovanni, mas eu não quero. Não. E aí, quem vai ouvir, se for da área de gestão de pessoas, é a área do RH ser um RH humano e estratégico. Que muitas vezes a gente já deixou de ser humano há 1000 anos atrás. Ah, mas o gestor não quer. O problema é seu. A gente tem uma política de diversidade e inclusão dentro da empresa, a gente tem uma lei que garante 3% das vagas, a vaga vai ser destinada assim. E eu, RH, Quer queira, quer não, né? RH tem que ser guardião da cultura. Se a cultura da empresa ela está ali para isso, e acho que é um dos motivos quando eu saio do ambiente de RH por enquanto, porque eu não entendo que existam empresas que estejam atreladas aos meus valores. Sim. E a gente trabalha muito com propósito. E choca muito, né? Porque assim, você, no seu ambiente de trabalho, tem toda uma temática, toda uma construção. E quando as construções batem com o seu pessoal, com o que a sua filosofia de vida, seu pensamento de vida, aí torna tudo ainda mais complicado, né? Imagina, eu querer com tudo isso ser gestor de uma equipe, ser gestor de RH de uma empresa com mais de 2.800 funcionários e não ter autonomia nem poder para dizer, vai sim contratar essa pessoa. Simplesmente o preconceito do outro. Não é nem pela qualificação, se é qualificado, se não é, é justamente só pelo preconceito, só pelo fator dela não condizer com o seu padrão de empresa, né? E a gente tem uma desculpa, vamos falar, na área de prestação de serviço, para ter noção, a gente presta serviço para outras empresas. Então a desculpa é, mas o cliente X vai se sentir incomodado. Mentira. Eu me sinto incomodado. É. Então eu não quero contratar. As pessoas costumam jogar um para o outro, né? Esse cargo. A gente vai lá e quarteiriza a culpa. A gente joga a culpa para o outro. Não porque aí o meme, a desculpa, a brincadeira. Ah, mas eu tenho uma amiga trans. Eu tenho um amigo trans, eu tenho um amigo negro. Não, gente, não é. Não é isso. Eu preciso lutar de fato por isso, por políticas. E só dessa questão de ações, em Juiz de Fora, o Ministério do Trabalho conseguiu, junto com Tabata, eu não lembro. Tabata Amaral. Isso, Tabata Amaral? ela conseguiu fazer uma política, uma legislação em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Parece que ela é a namorada de João Campos, né? Deve ser ela mesma. Convidada, viu, Tabata? Venha-se embora. Ela fez ajudou a instaurar uma política em relação de desenvolvimento para o mercado de trabalho para pessoas trans. E aí não nichado simplesmente naqueles áreas de atuação que são mais comuns. Não, vamos transcender isso, vamos colocar para outras áreas também. Veja, isso é uma ação que foi feita lá em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Mas por que não pode ser replicado para outros municípios, né? para outras cidades? A gente precisa pensar nisso. E é uma forma de que a empresa vai ter a mão de obra, ela vai capacitar sua mão de obra, e aí RH, empresa, sabe o que eu estou falando? É muito mais fácil a gente ter alguém que está habituado à cultura da gente. É verdade. Porque a gente está ali, a gente está treinando, a gente está desenvolvendo, está de acordo com o que a gente precisa e o que a gente quer. Aí eu volto. Porque
diversidade não está atrelada à estratégia. Ninguém pensa isso como estratégia. Não. A gente quer, é bonito a gente falar sobre reparação, mas aí eu falo corporativamente falando mesmo. É importante para a gente como organização. Sim, com Isso certeza. é muito importante para a gente. É importante para a gente estar dando um direito à dignidade, porque o trabalho dignifica. Sabe, há pessoas que precisam Já diz, disso. né? O trabalho dignifica o homem, né? Então, assim, o trabalho dignifica e eu tenho mão de obra e tenho qualidade naquilo. Eu tenho inovação, eu tenho criatividade, eu tenho competência, eu tenho qualidade. Eu estou desenvolvendo pessoas para produzirem coisas para mim também. Exatamente. Sabe? Então, a gente precisa entender também diversidade como estratégia. Volto, não é só inclusão. A gente não só está falando sobre acolhimento, a gente não está falando só sobre humanidade. A gente, quando está falando de mercado de trabalho, a gente também está falando sobre negócios, sobre gestão. E as pessoas às vezes esquecem que nós também somos seres humanos. Sim. Nós temos sonhos, nós temos metas de vida, nós desejamos uma determinada função, emprego, mas a gente encontra tantas barreiras que a gente vai anulando nossos sonhos, nossos desejos, nossas vontades para sobreviver. Aí é por isso que é tão importante falar sobre a transfobia no mercado de trabalho, porque quando a gente vai analisar de fato, a gente vê uma problemática na família primeiro, depois a gente vê na escola, depois a gente vê no trabalho e por último a gente só identifica o quê? A morte, a violência, né? Que é um dos temas que nosso podcast vai abordar. Isso. Porque é um caminho de morte, gente. Um caminho da transfobia nessas áreas, em diversas áreas, leva ao caminho de morte. Porque na prostituição a gente não sabe, né, com quem tá saindo. A pessoa não sabe com quem está saindo, não conhece. Aí sai com uma pessoa que é maluca, armada, um assassino, Isso. né, um serial killer. Então, são temáticas de sobrevivência. Por isso que eu acho tão importante a gente abordar isso logo nessa primeira temporada. Que eu quero mostrar realmente, de fato, que existem e que isso pode ser mudado. Basta os empresários, os donos de grandes empresas, grandes indústrias, possam mudar essa relação, né, Gel? Isso. E aí, acho que fica essa mensagem. Se você é empresa, se você é instituição, só está pensando que tipo, vai ter impactos quanto à inclusão, à adesão, a como as pessoas vão enxergar a tua marca. Pensa como estratégia, pensa como mão de obra criativa, pensa como pessoas que precisam desse espaço, pessoas que têm qualidade, que estão se capacitando a cada dia mais. Promove, abre os espaços da tua empresa para desenvolver essas pessoas. Porque a gente está perdendo um catatal de gente, de mão de obra. A gente está perdendo esse pessoal aí do mercado de trabalho. E profissionais que muitas vezes são bons, né? Só que são escanteados para o lado só por conta da sua condição de sexualidade ou identidade de gênero. Isso. E pra gente, acho que para pensar, e assim, acho que finalizar aqui, acho que foi uma frase que me marcou muito recentemente, que foi Erika Hilton. Sim, a Né? digníssima Érica também está convidada, Sim. viu? E assim, quando ela fala em um dos discursos dela lá na plenária, quando ela fala que, por quê eu preciso sair à noite para que vocês saiam pela manhã para trabalhar? Tipo, enquanto eu, cis, branco, padrão, preciso estar saindo de manhã, o trans, ele sai à noite. Por quê? Por que ainda existe isso, né? E aí, eu falo isso para... digo assim, para quem é o profissional de RH? A gente precisa mudar isso. Esse pessoal precisa estar de manhã trabalhando conosco. A gente precisa explorar essas potencialidades, sabe? A transfobia, tipo, ela é inadmissível, além dela ser crime, né? Ela é inadmissível não só pelo fato de ser crime, mas é porque isso fere a dignidade humana da gente. Agora imagina isso acontecendo num ambiente de trabalho. Eu presenciei um vídeo de uma mulher trans que ela estava na sua função de trabalho e ela foi vítima do próprio patrão, assim, né? Escanteadamente, assim. Isso não é fora da realidade, é algo que acontece. E nesse caso, foi uma realidade filmada, né? Uma prova gravada do crime, né? Da violência, de tudo isso. Esses são os riscos que a gente, como RH, vai ter que correr. Quando eu digo, eu tenho que ser guardião, eu tenho que dizer, a
Sim. Mas é isso, eu como RH, sou eu como RH que preciso dizer, não, então o errado não é quem está chegando não. O errado é você, gestor. E aí por isso que eu volto do fórum, eu volto para a capacitação. E se não der certo, a gente tira. É, Porque não chovia crime e aí eu não posso admitir isso dentro de uma empresa. A gente exatamente. tira. Se a pessoa não se adequa, ela sai. Sabe? Porque é impossível olhar para um caminho do presente e futuro sem enxergar que as nossas equipes elas vão ter que se diversas. Exatamente. Daqui a um E tempo eu vou ter 5 gerações trabalhando junto. sim, com certeza. Inclusive já aconteceu comigo, né? Trabalhar com pessoas de 60 anos, 50 anos, de 20, de 30. Então, o mercado de trabalho ele é muito diverso, né? Então a gente precisa entender que a gente vai ter, daqui a algum tempo, pessoas trans de 60, pessoas trans de 18, vai ter pessoas idosas 6 trabalhando no mesmo lugar, Exato. jovens com 30 anos. E aí? A população da gente envelhece a cada dia, o trans também vai envelhecer, apesar que a gente tem um dado alarmante e para a gente pensar, a expectativa de vida do público trans e travesti aqui no país é 35 anos, 35 que é anos. a metade da expectativa de vida que a gente tem no Exatamente. país. Então a gente também precisa pensar que isso é política pública, isso é saúde, né? Isso é saúde pública, que a gente precisa Sim. discutir. Mas que aí deve ser tema para outras, né, outros Sim, momentos. sim. Vamos ter temáticas, né, para abordar justamente sobre essa questão da saúde, mas isso embate muito com a violência, né? A expectativa de vida, como você falou, é uma expectativa de vida muito curta, é curtíssimas, né, gente? A gente vê pessoas aí vendo com seus 65, 70, tem gente até bem mais velha, mas por que as travestis transexuais têm essa durabilidade de vida tão curta? E essa questão que você falou justamente da idade, a prostituição ela tem uma idade para ser trabalhada, né, gente? Enquanto o corpinho tá bonitinho, o peitinho tá durinho, a bunda tá durinha, né? O corpo, exato, igual minha amiga Rimeninha fala, enquanto o corpo do desejo, né, está funcionando, eles querem, mas tem o fator idade, o fator envelhecimento, tem vários fatores que corroboram para que isso não seja algo definitivo. É por isso que muitas acabam indo para a Europa fazendo seu pé de meia, né? Porque é uma profissão que tem tempo e durabilidade. Ela não é uma profissão CLT. Se você ficar doente, você vai trabalhar, vai para a rua, meu amor. Tá doente, vai para a rua. Senão vai ficar com fome, não vai ter dinheiro para pagar a cafetina, né? É nesse estilo, gente. Então, assim, Elaine, eu acho que é muito pertinente a gente falar sobre esse tema, mas a gente também repensar todas as nossas atitudes. Todas, sem exceção. Sabe, a gente precisa repensar as formas de acesso, as formas de qualificação, as formas de garantia dessa permanência, né, dessas pessoas dentro do mercado de trabalho, porque também não adianta eu contratar, dizer que contratei e depois de 3 meses eu tiro. Exato. Então, não adianta também isso. A gente tem que garantir também a permanência desse profissional dentro desse ambiente de trabalho. Acho que é isso. Acho que sim. Gente, estou muito feliz, né, desse segundo episódio aqui com o Gel. Foi um pouco complicado nossa semana para a gente fazer tudo dar certo, né, Gel? Mas assim, estamos aqui, estamos felizes. Agradeço pela sua participação, tá? Você sempre vai ser muito bem-vindo quando quiser também trabalhar outras temáticas. Será muito bem-vindo aqui no podcast. E é isso, eu queria que você agora deixasse seus contatos, suas redes sociais, caso alguém tenha alguma dúvida. Sim, gente, se tiver também alguma dúvida pra gente, pode deixar aqui também nos comentários. Nas próximas discussões, nós iremos debater sobre isso, porque são temáticas muito importantes também de ser debatidas, não só porque elas são interessantes, mas elas são necessárias, eu diria isso, né? São temáticas necessárias. Aí eu vou deixar um pouquinho dessa palavra contigo, Gel. Tá certo. Elaine, primeiro agradecer também pelo convite. Acho que eu pesquisar sobre isso ainda é muito embrionário, Sim. mas eu pretendo me aprofundar ainda muito mais. E aí fica também aberto as minhas redes sociais para isso, para vocês queiram tirar dúvidas, que eu puder esclarecer nesse campo, né? Acho que muito mais de gestão de pessoas, de forma de vocês poderem recrutar. E aí fica uma dica para todo mundo. Plataforma Transemprego. Transempregos, a gente Por precisa favor, abordar isso antes de encerrar, né, só deixar gente? essa dica para vocês. Então, profissional que está e também pessoa trans que está, né, ouvindo,
deixo lá também nas minhas redes sociais para que as pessoas possam buscar. E aí, quem quiser me achar, centralizar no Instagram, que é o GPT mais usado, que é o @_JEOOH NASC, ou o arroba, pode me achar também, @_JEOOVALY, que é Giovanni, né? Mas fica escrito desse jeito, depois o Online deixa aí em algum lugar. Vai ficar por aqui, vai ficar por aqui. E o meu arroba, né, que é o arroba Elaine Manuela 14, todo mundo já deve saber. Mas assim, dessa fala que Gel falou, ele me lembrou uma coisa bem interessante que foi referente a cotas, né, que a gente sabe que a gente tem cotas no mercado de trabalho para pessoas trans, mas é muito raro da gente ver. Geralmente, quando a gente vai num site de vagas, a gente encontra vagas destinadas para PCD, né? É muito mais comum identificar essas vagas para PCD do que para pessoas trans. Eu queria, antes de finalizar, Gé, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa destinação das vagas, né? Tu já falou sobre um pouquinho desse sistema de cotas, mas como uma pessoa que trabalha justamente com isso, o que é que tu acha sobre todo esse sistema? Primeiro, eu acho que é extremamente necessário que a gente tenha essa destinação de cotas, mas eu vou te dizer um pouco também do porquê que a cota para pessoas travestidas trans elas não existem. A gente, essa PL, a 144/2021, perceba a data, ela é de 2021. Ela foi dentro, não posso falar, dentro do governo do inelegível. Sim, neles. Então, ela foi invisibilizada. Ela foi invisibilizada. Então, talvez a gente não é porque não queira também. Eu preciso também trazer esse recorte. Exatamente. Isso. De muitas empresas. Então, precisa porque a gente precisa sim fazer reparação social. Mas, quem tiver interesse, olha a PL 144 de 2021. Empresas, olhem as isenções que elas lhe trazem. Se vocês forem pensar sobre isso, porque a empresa é número ainda, infelizmente, ainda é muito número. É Mas olhem verdade. isso, porque isso é necessário, isso é reparação. É. Isso é reparação histórica, isso é reparação social, isso é reparação de dignidade. Então, essas políticas de cota elas precisam. Agora, e aí, Emília, como é que eu coloco? Coloca lá, ó, vagas destinadas, bota uma vaga a cada 5 que você tem, sabe? Giovanni, mas é pouco. Não, é para começar. Até porque o primeiro papel vai ser encontrar pessoas que enviem esses currículos, pessoas trans. Porque muitas vezes o anúncio nem chega para essa pessoa. Então, destina uma vaga, destina 2 vagas a cada 10, mas vai colocando, vai destinando. Sim. Isso é a melhor forma da gente introduzir isso dentro. Não precisa ser porque tem a ver com a legislação, mas tem a ver com política de diversidade dentro da sua empresa. Sim, com Então, por certeza. isso que é importante ter essa cota de 3%, de 4%, podia ser de 1% na vaga. Mas se o RH, se o nosso RH, ele olhar para isso e dizer assim, não, eu vou adotar, isso vai fazer diferença lá na frente. Vai. Porque daqui a 2 meses eu vou ter 7, daqui a 4 meses eu vou ter 8. Porque a partir desse momento você não vai contratar pelo indivíduo, né, apenas por sua aparência, mas sim por suas habilidades, seus critérios de habilidade mesmo, né, para desempenhar a sua função dentro do mercado de trabalho. Elaine está entrando na minha empresa, ela está entrando na minha equipe, ela vai me dar acesso a uma comunidade ainda maior, que eu como empresa não tinha acesso. Exatamente. Performam melhor. Sim. Então, veja. E além de trazer também uma visibilidade maior para a empresa, né? Mês do orgulho. Não vai ser só Não, não, jamais. eu tenho pessoas aqui dentro com isso. E com a admissão de uma, eu vou trazendo outra, vou trazendo mais outra, vou trazendo mais outra. E é isso que importa. Sabe? A gente começar. O que não importa é as empresas olharem para a sociedade atual, para o cenário atual da gente e dizer, não vou fazer nada. Eu preciso começar. É verdade. Eu preciso começar. Cada um, né, precisa realizar seu posicionamento perante a sociedade, fazer a sua parte, né, independente de A, de B, mas como ser humano a gente precisa fazer a nossa parte para trazer justamente isso, não só eu como professor em educação de qualidade, mas também o profissional, o empresário,
que vai estar lá, né, fazendo as contratações, né, direcionando o posicionamento da sua empresa, os assistentes de RH, né, os analistas. Então, eles têm que ter essa mentalidade mesmo, né, Gel? E querer transformar a minha empresa, Sim, o local onde eu estou. sim. Se eu ficar com aquele pensamento, isso não vai mudar nunca. Nunca, nunca. A gente precisa primeiro se posicionar e fazer acontecer. Fazer acontecer. Fazer Essa é a palavra, fazer acontecer, gente. É necessário fazer acontecer. E assim, a gente se despede, né? Isso. Lembrando, meninas, não fiquem tristes, vocês que ainda estão acompanhando o nosso podcast, não fiquem tristes se vocês terminaram o seu ensino médio e vocês ainda não conseguiram uma vaga de emprego. Continua tentando, né? A gente sabe que ainda precisam muitas coisas serem enfrentadas no mercado de trabalho, mas ainda existem pessoas, profissionais assim como o Gel, que trabalham incessantemente para trazer inclusão, trazer pertencimento a essas pessoas que estão já abandonadas, estão invisíveis na sociedade, para poder ter um emprego, né? Para poder trabalhar, para poder ter a sua vida digna sem recorrer à prostituição, né? Precisando de mim, precisando de Gel, estaremos disponíveis. E é assim que a gente encerra esse episódio do nosso Pod Trans. Então, siga nossas redes sociais, lá no @ElaineManuela14. O arroba do Gel, qual é, Gel? Underline JEOOVANY. Pronto, e é só isso que nós temos para agradecer para vocês. Um beijo e fique para o próximo encontro. Dá um tchauzinho, Gel. Tchau. Até já, gente.